Olá, aqui é o Luiz Vicente, você está prestes a assistir um trecho da nossa mentoria 959, que acontece na nossa página do Instagram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h59 da manhã, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Eu ajudo elas a poder alavancarem seus negócios com essa metodologia de análise de perfil comportamental DISC. Obrigado por você assistir, por você estar aqui nesse momento. E agora, eu tenho um recadinho muito importante para você, presta bastante atenção. Se você ainda não nos segue no Instagram, nos siga agora, participe ao vivo. E enquanto isso, fique agora com os melhores momentos da nossa mentoria 959. E sinta-se em casa aí, tá? Se apresenta aí pra gente. Diz aí quem você é, o que você faz, onde você mora, para passar aí te conhecer, para quem não te conhece. Beleza, meu nome é Luiz Vicente, a toda a sua audiência que está nos acompanhando aí, nossas saudações, né? Para quem vai ouvir de manhã, à tarde ou à noite depois aí. Eu sou Francisco Oliveira, empreendedor rico. Rico é uma sigla que significa resultados integrados do comportamento. Eu uso esse método para ajudar pessoas e empresas a superarem cada vez mais os seus resultados. Eu ajudo exatamente pessoas a superarem seus limites aí, transformarem os talentos que elas têm em resultados reais, sejam quais forem esses resultados que elas queiram na vida pessoal ou profissional. Hoje eu estou com uma pegada forte, usando como método em todos os trabalhos que eu faço, né? O DISC é um parceiro forte que eu uso hoje, voltado mais para a área comercial das empresas e dos vendedores. Eu moro em Caruaru, Pernambuco, hoje sou do estado do Piauí, mas hoje moro em Caruaru, Pernambuco, e faço esse trabalho aí tanto em Pernambuco como em outros estados, quando a gente faz online. Esse é um pouco de mim. Aí tem outras informações mais acadêmicas, né? Que eu tenho pós em psicologia e neuropsicologia. Sou coach também por formação, pós em administração de empresas, e tem outras coisas que me ajudam nesse aglomerado de teorias para formar bons métodos, com boas ferramentas para ajudar nossos clientes. E hoje estamos nos propondo a passar um pouco dessa experiência que tenho graças a um conhecimento forte que tivemos aí em 2013, 2014, mais ou menos. E vou sim, claro, para a sua audiência abrir o jogo, porque eu vivo disso, né? Boa parte até, não só parte, mas boa parte da minha receita vem da análise DISC. É um antes do DISC e um depois do DISC, porque lá atrás, você sabe, nós não tínhamos DISC na nossa vida, né? Depois a coisa mudou e melhorou. Francisco, tu lembra mais ou menos aí como é que a gente se conheceu? Eu acho que já tem tanto tempo aí, tem algumas vagas lembranças, mas tu tem alguma lembrança de quando foi que a gente se conheceu? Quando nos conhecemos, eu acho que nós, nem você nem eu, imaginávamos que tomaríamos essa proporção que nós tomamos nos trabalhos independentes que nós fizemos, né? Foi numa época em que você fazia transição empresarial e eu fazia transição também empresarial. E aí nossos caminhos se cruzaram exatamente na Associação Comercial Empresarial de Caruaru, onde um almoço de negócios, não imaginávamos que ia ser tão prolongado aquele almoço, começamos em um almoço de negócios, e desde então a gente vem apresentado por você alguns caminhos que a responsabilidade sempre foi minha, claro, mas muitas alternativas vieram de você, tipo, olha, está acontecendo isso e tal, iniciando pela formação em coach lá atrás, 5, 6 anos atrás, aproximadamente. Eu estava lembrando aqui agora, pessoal, o Francisco foi um dos primeiros clientes de coaching que eu atendia na época. Na época eu estava ainda fazendo um clientes pro bônus, como a gente chamava, né? Fiz com ele, fiz com a esposa dele. E eu lembro que eu atendi ele na outra empresa que eu tinha uma empresa de marketing promocional, e eu pegava às vezes à noite ou final de semana e eu fazia atendimentos de coaching lá. Isso foi em 2014, Francisco. Eu estava lembrando aqui agora, foi em 2014. Porque foi o ano que eu entrei na associação comercial. Isso provavelmente deve ter sido no final do segundo semestre de 2014. Por aí, já tem bastante tempo, né? Exatamente. E eu lembro que nessa época, no mês de janeiro, lá em ainda em 2013, em março de 2013 foi quando eu tive o primeiro contato com a análise comportamental. E aí, quando foi em julho para agosto, eu fiz uma formação mais avançada, e eu lembro quando foi em janeiro de 2014, eu fiz outra formação, daí eu comecei a fazer várias formações dessa desenvolvimento humano, e a gente aí se entrelaçou em termos de encontros, vamos dizer assim, ali realmente em final de 2014, setembro, outubro de 2014. Mas, Francisco, vindo um pouco mais para cá, vindo um pouco mais para a nossa realidade hoje, você já acompanha nosso trabalho aí
desde 2018 aí com essa metodologia de análise comportamental. E eu lembro que você foi um dos primeiros alunos da nossa formação presencial, né? Na época, a formação presencial era R$ 1.200 à vista ou R$ 1.700 a prazo. E eu lembro que você, na época, você estava em uma viagem para o lado do Piauí, né? Você é daquela região, né? Com sua família, com sua esposa. E eu lembro que você, quando voltava de viagem, a gente conversou mais sobre a metodologia DISC. E eu lembro que você falou assim, Luiz, eu vejo que dá para eu pegar esse material e eu começar a colocar mais em prática dentro da minha área de atuação. E eu lembro que tu sempre estava comprando agente crédito avulso, né? Tu chegava lá e, Luiz, eu quero 20 créditos, eu quero 30 créditos, eu quero 40 créditos, e tu estava sempre comprando novos créditos. E eu lembro que quando a gente passou para a formação online, eu lembro que você migrou também para a formação online. Você foi para a formação online, fez a formação online, e aí foi quando eu lembro que você começou a aumentar mais seus resultados com a metodologia. Eu lembro que você começou a ampliar mais os horizontes em termos de resultados. E uma pergunta que eu sempre faço, Francisco, para quem está chegando aqui nesse nosso podcast, eu pergunto assim, olha, quais foram as dificuldades que você lembra que você passou nesse início dessa carreira, de estar colocando em prática a metodologia? Tu lembra, eu sei que já tem um pouquinho de tempo já aí para você, que está há bastante tempo, mas tu lembra algumas dificuldades que você vivenciou nessa época? Rapaz, com certeza existem muitas dificuldades que convidam a gente a sair do negócio, a sair do método. Aquilo que a gente acredita, que a gente percebe que dá certo. Tem tudo para dar certo e tudo. Aí você vai lá para colocar a mão na massa, acha que já conhece tudo, que não, agora vai. Aí você começa a fazer os investimentos, né? No começo é muito complicado, você não conhece nada, nem como é que funciona o jogo. Eu sabia aplicar o método, mas como levar isso online para as pessoas, aí tem algumas coisas que a gente precisa conhecer mais. E aí esse desconhecimento, que eu acredito que é uma das principais dificuldades que eu passei, isso foi, primeiro, acho que duas coisas. Primeiro foi o desconhecimento realmente de dominar as plataformas, né? De dominar os meios digitais, caminhos, né? Os meios digitais. Eu consegui alguns e bons resultados quando eu te convidei para você interferir, né? Você interferiu em alguns deles. Falei, Luiz, cara, eu não sei, tem tudo para dar certo e não rola não. E eu, pessoal, mas será que esse negócio dá certo mesmo? Eu lembrei uma vez que o Francisco ligou para mim, eu acho que foi no final de semana, e ele falou assim, Luiz, eu contratei uma pessoa para cuidar de toda essa parte operacional, no sentido de criar o conteúdo ali, fazer a página, do jeito que você ensinou o método, eu ensinei para a pessoa, eu passei, mas eu estou sentindo que o negócio não está pegando ainda, e eu não consigo meio que ajudá-la. Quanto é que tu me cobra? Eu lembro que você falou assim, quanto é que você me cobra para que você entre no circuito e você ensine ela a fazer? E eu falei, caramba, agora fiquei numa saia justa. Porque eu falei, olha, eu não sei nem quanto cobrar por esse trabalho, porque eu ensino vocês, alunos, fazerem, mas eu ensino de forma grupal. Eu não tenho como chegar de um em um aluno e eu ensinar. E eu lembro que eu falei mais assim, olha, e mais difícil ainda é que eu vou ensinar uma pessoa que ela não é nossa aluna. Então, eu vou ensinar para ela daquilo que você ensinou para ela, daquilo que você falou para ela. Então é mais difícil ainda. Mas eu lembro que mesmo assim, a gente marcou uma reunião, não foi? A gente foi lá, fez uma reunião pelo Zoom. Eu fui lá, expliquei, mostrei. E parece que mesmo assim a gente teve alguns atropelos. Aí depois eu entrei de novo no circuito. E aí eu acho que esse conteúdo aí, eu acho que foi o conteúdo que tu gerou ali R$ 12.000 com R$ 200 de investimento. Foi esse conteúdo, né? Acho que foi em setembro do ano passado, se eu não me engano, né? Não, esse conteúdo aqui que você entrou mais no jogo de forma mais densa, foi um conteúdo que diretamente a pessoa, esse eu fiz um investimento de R$ 500 nele, né? E veio um retorno para mim de R$ 5.000. O conteúdo que nós geramos, esse exemplo que você deu aí, ainda foi mais espetacular, que eu acho que você vai lembrar também. Foi uma trava em um texto. Você falou assim, Francisco, é porque esse texto não está legal. Vamos mudar esse texto para ver. Não estava atraindo ninguém do Facebook. Não sei se tu lembra, não está atraindo ninguém. Não lembro muito, então. Você produziu o texto ali, você aí do seu escritório, aqui do meu escritório, você alterou o texto, dizendo que a linguagem assim poderia ser melhor, tá? E eu soltei novamente. Oxe, meu amigo, foi esse daí. Foi esse, tá. Gente, faz sentido. Olha só, talvez você que está aqui agora, você vai ver a gravação, você que não é nosso aluno ainda, talvez você esteja um pouco bugado aí. Luiz, mas espera aí, me explica melhor sobre isso. O que eu falo para os nossos alunos? Quando você entra no meio digital, a forma de você apresentar o seu produto, o seu serviço,
é diferente do modelo físico que a gente é acostumado a conhecer. Exemplo, se eu tenho uma empresa física e eu vou apresentar o meu negócio, vou apresentar o meu serviço, né, o meu produto, eu posso contratar uma empresa de marketing para criar estratégias, para criar um portfólio, criar um banner, fazer um anúncio na televisão, fazer um panfleto, fazer um anúncio no carro de som. Ou seja, existem as mídias tradicionais e existem as mídias alternativas para isso. Só que no meio digital, o jogo é totalmente diferente. Por isso que muitas pessoas no meio digital, elas não conseguem ter os resultados que elas esperam que teriam. E eu lembro que Francisco, mesmo ele tendo a aula lá que a gente dá na formação, às vezes, eu aqui do outro lado, eu tenho uma facilidade muito grande de olhar aquilo que você está falando e eu conseguir ter um olhar diferenciado para que você encaixe, para você ter mais resultados. E eu dou muito esses conteúdos dentro da nossa formação mais avançada, onde eu digo assim para os meus alunos, eu falo, olha, você precisa mostrar para o seu cliente a transformação que o seu serviço vai gerar na vida dele ou nos negócios da empresa dele. Quais os benefícios, quais os resultados. Isso aí. Com isso, você consegue chamar a atenção dele. Então, muitos alunos chegam, às vezes, no meio digital e falam assim, ó, exemplo, eles pegam um celular, fazem um vídeo e falam assim, você quer fazer uma análise comportamental e ter um relatório completo? Clica aqui e eu cobro, sei lá, R$300. E o cara olha assim e fala assim, puxa, não, isso não é para mim. Então, não é dessa forma que você atrai pessoas no meio digital, tá? Mas quando você foca nas dores que as pessoas sentem, nas transformações que elas almejam, é mais fácil você chamar a atenção delas. E eu lembro que Francisco estava fazendo investimento no Facebook e no Instagram para poder atrair pessoas para olhar aquele conteúdo dele, para ele fazer, eu acho que era um workshop em seguida, e lá no workshop ele fazer a venda, que é um método que a gente ensina. E ele não estava conseguindo ter resultados. E eu lembro que ele falou comigo, a gente foi lá, eu fiz a alteração, não lembro que alteração eu fiz agora, tá, Francisco? Você está me refrescando agora a memória, mas eu não lembro exatamente qual foi o texto, mas eu sei que, como você falou, foi o texto aí. Mas me conta aí, como é que foi aí esse trabalho aí que tu colocou em prática? Pois quando isso aconteceu, que estava zerado de entrada de leads, eu disse, pô, tem uma coisa errada. Ou eu estou fazendo errado algum botãozinho aqui, ou é o texto. Quando você viu, você falou assim, Francisco, o caminho para ele chegar não está errado não, está tudo certo aqui. Deixa eu ver o texto. Aí você olhou o texto, aí você viu que o texto estava exatamente com essa agressividade de pedir diretamente para o cara entrar, como você citou o exemplo agora. Obviamente eu não vou lembrar as alterações que você fez, mas aquele dedinho seu que passou ali, começaram a vir os leads, né? Que como o investimento era de R$500, gente, é um investimento que eu acho que dá para muita gente fazer, mas estava indo embora e não vinha. Então, quando vieram esses leads que eu levei para o... Sim, aí começaram a vir os leads, né? Começaram a vir os leads, veio uma quantidade suficiente que eu consegui chamar para o workshop. O workshop era exatamente fazer a devolutiva de todas as pessoas, porque o produto de entrada que eu entrei, a ISA, né, que eu usei, foi exatamente a devolutiva grátis. Eu disse, ó, pega aqui uma devolutiva para você e na data tal eu vou explicar direitinho o que ela significou na tua vida. Aí começaram a sair. Aí nesse volume, nesse grupo aí, foi que eu consegui dar um retorno bom. Quando eu coloquei para o workshop, eu tinha um produto, na verdade, depois da explicação, eu terminava a explicação vendendo esse produto. Quem for para lá já sabia que ia ter um produto, um programa, que ainda hoje eu faço uso dele, que tem uma representatividade boa nas minhas receitas. E aí rolou, Luiz. Rolou sim, mas assim, eu tive que ser muito persistente para continuar com aquela campanha. Eu acho, não sei, mas eu acho, talvez sim, talvez não, mas eu acho que sem o teu toque ali de mais experiência, talvez eu não teria continuado com ela, porque eu já vinha há mais ou menos uma semana sem entrada de leads. Foi uma bela campanha. Eu já tive campanhas também ruins, talvez você vai perguntar isso, que deu zerado. Por isso que eu falei, às vezes tem alunos que dizem assim, Luiz, eu apliquei o exato método que você ensina na formação. Eu fiz tudo certinho ali, mas eu não tive vendas. Né? Eu digo que sim, que a única coisa que você não tem controle, aplicando o método que a gente ensina, é quem vai passar o cartão, quem vai te comprar. Você não tem esse controle. Não existe, pelo menos eu não conheço ainda uma forma que faça com que o seu cliente chegue lá e compre. Eu não conheço. Mas todo o restante está sob o seu controle. Você tem esse controle de fazer isso. Seja fazer um anúncio, seja divulgando mais, seja falando com mais pessoas.
seja gerando conteúdo de valor, seja botando a boca no trombone, seja o que for, Sim. depende de você. Agora, se vai vender ou não, não existe uma matemática para dizer assim, não, vai vender, não tem como, tudo pode dar errado. Então, eu sempre digo o seguinte para os nossos alunos, olha, nunca, se você for fazer algum investimento de tráfego, de investir algo no seu negócio, nunca invista todas as suas fichas. Porque se algo der errado, você tem como sobreviver. Então, nem sempre você vai ter resultados naquilo que você faz. Mas, quando eu falo resultados, às vezes não é só o resultado financeiro. Às vezes Sim. você tem resultado de autoridade, são novas pessoas vendo o teu conteúdo, você tá ficando mais robusto na entrega do seu material, é aprendizado. Então você tem outros ganhos paralelos que às vezes você não percebe. Mas você está tendo ganhos paralelos com isso. Ou seja, eu particularmente, Luiz Vicente, mais de 40 mil pessoas já fez essa formação gratuita. E era impossível eu conseguir ajudar todo mundo, é impossível. Da mesma forma que eu começo fazendo uma peneira nessa formação. A gente, primeiro, nem todo mundo que se inscreve para a formação, elas assistem à formação gratuita. E nem todo mundo que assiste à formação gratuita, elas baixam todos os materiais. E nem todo mundo vai lá com esses materiais e coloca em prática o que a gente ensina. Então, meio que é uma peneira. Então, hoje, desses pouco mais de 40 mil pessoas que já fez a formação gratuita, pouco mais de 10 mil pessoas é que conseguiram ter todo o acesso aos nossos materiais gratuitos. Porém, pouco mais de 800 pessoas dessas 40 mil conseguiram ir para um nível mais avançado. O que é esse nível mais avançado? É o que a gente chama de Disc Advanced, que é um nível onde a gente tem um grupo mais seleto, tem um grupo lá de network, tem aulas pelo menos uma vez no mês ou a cada 15 dias com os alunos, tem todo um conteúdo de estratégias. O sistema ele é muito mais robusto, ele tem muito mais informações. Então, ou seja, tudo isso a gente vai passar para vocês ao longo da formação gratuita. Mas, Francisco, como é que está hoje os teus resultados, ou não que está hoje, mas se tu fosse lembrar de alguns resultados que tu já teve com o método que a gente ensinou dentro da formação. Eu sei que você falou que alguns momentos você não teve resultados, logo lá no início. Sim. Mas quais mais ou menos os resultados que tu já teve com essa metodologia? Tu lembra alguns resultados aí? Lembro, sim, lembro. Eu estava até olhando aqui o painel, numa espécie de... Deixa eu dar uma revisada aqui como é que está meu painel do DISC hoje, porque todos os seus alunos têm acesso a esse painel que eu estou falando. Quem é aluno sabe, né? Que se tem o DISC, então tem lá o painel de controle, que pode acompanhar isso toda hora, né? Está lá disponível toda hora. Eu estava olhando o painel aqui, eu descobri algumas coisas interessantes. Eu até anotei aqui, assim, pegando um corte, né? Fazendo um corte assim mais simples, que já faz tempo que eu... Faz tempo não, mas está com mais dia do que muitos dos seus alunos que eu trabalho com você. Trabalho usando esse método aqui. Quem entrasse hoje no meu relatório, no meu painel, ia perceber que eu tenho já quase 300 relatórios, gerados. Mas como isso é longo, eu peguei, eles fiz uma conta aqui rápida. Nos últimos... Nós estamos em qual mês agora? Estamos exatamente no mês de outubro. Estamos em outubro. Porque tem muito relatório que eu uso, eu dou mesmo para as pessoas para depois fazer as devolutivas. Eu consigo fazer isso hoje pelo estoque de material que eu tenho, de produtos que eu tenho aqui, que faz parte da minha empresa. E aí eu peguei os 50 relatórios que eu fiz devolutivas mais, ou em grupo ou individual, cobrando ali um precinho mais básico que as pessoas poderiam fazer. Usando só esse bloco aqui, entraram nas minhas contas nos últimos 4 meses, 5 meses, R$ 9.850. Vê, R$ 9.850. Só com esse exercício aqui dos últimos 50, vamos lá, que eu acessei. E usando uma linha do tempo um pouco maior, porque aí quem estiver ouvindo a gente vai entender que eu faço as devolutivas e dentro das devolutivas eu tenho programas que ensinam as pessoas a superarem seus limites, ou na vida pessoal, ou na sua empresa. E tem uma área voltada muito para negócios, para a galera do comercial, de vendas mesmo, que essa área tem sido muito bem aceita
no mercado, porque as pessoas querem vender, querem aprender a vender. E aí eu tenho um desenvolvimento de vendas muito fortes, que não vou falar deles aqui, mas que são eles que eu uso no final dessas apresentações ou em abordagens mais diretas. Isso gerou na receita nos últimos... Isso eu vou jogar um pouquinho para os últimos 12 meses, tá legal? Certo. Só com o DISC ali especificamente, tu tá falando, mas vai falar mais agora. Só o DISC ou o que ele gerou em negócios? O DISC como gerador, que se não fosse ele, eu não usaria a mesma linguagem, eu não usaria a mesma performance, a mesma abordagem para vender os programas que eu tenho. Porque todo empresário que tem um programa meu hoje, eu digo programa meu porque são programas que eu próprio desenvolvi, baseado nas teorias que a gente conhece, né? Uhum. Todos esses empresários, todas essas empresas, todas essas pessoas, a primeira coisa que eu faço, eu não atendo um cliente sem usar o DISC. Ou eu uso na captação e ele vê através de receber um relatório, ou na hora que ele contrata, eu distribuo para o restante da empresa, para o restante dos negócios. Então, por isso que o DISC é essa espécie de puxa, ele quem traz esses... Ele é o chamariz, como eu gosto de falar para os nossos alunos, né? Ele é a isca. E aí teve programas de lançamentos que eu fiz, que eu vendi, por exemplo, de R$8.000. Tiveram programas que eu vendi de R$5.000. Tiveram programas que eu vendi o programa completo de R$26.000. Então, a grosso modo, nós estamos falando aqui de aproximadamente 40K. Todos eles gerados pela linguagem DISC, pela performance DISC, sem esse garotão. Eu talvez teria conseguido, não sei, porque eu sou muito enxerido para ir atrás das coisas que realmente funcionam. Mas não foram outras coisas, realmente foi o DISC. Estou falando da parte, gente, que eu vou lá, que dá certo, que eu trabalho nos bastidores. Observação, tá? O DISC não gera negócio só online. É interessante isso. Ele gera muitos negócios offline também. Né? No seu dia a dia, com seus parceiros, com as suas empresas. Você pode apresentar também, se você tiver braços para isso. Você pode fazer apresentações offline. Mas isso, me tira uma dúvida aqui. Desses 40K aí, em média, nos últimos 12 meses, quantas horas, mais ou menos, por semana, tu se dedica para ter esses resultados? Legal, muito boa a tua pergunta, Luiz. Porque eu sei que você é CLT que algumas pessoas não sabem, né? Você tem um cargo, né? Um trabalho lá que você precisa contabilizar horas ali por semana e tal. Porque eu digo assim para os meus alunos que às vezes os resultados vêm de acordo com o teu comprometimento naquilo que você faz. Uhum. Isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho uma área que é mais ligada a CLT, que inclusive lá eu atuo desenvolvendo um programa completo de gestão comercial. Esse gera mais de 50K ano. Eu nem falei dele, que é onde o DISC aparece com tudo, fortemente. Né? Sempre eu tenho que ter autorização das cadeias diretivas da empresa, que é uma universidade, eu peço licença para você não citar o nome, mas é uma universidade muito legal de se trabalhar, muito grande, no centro, assim, para a nossa região. E aí, de lá, é uma coisa, a parte que eu faço dentro de uma linha do tempo já anual, que isso leva muito mais de 50K. É outro jogo. O DISC também aí aparecendo, me ajudando a trabalhar com os diversos gestores que estão lá dentro, as diversas pessoas que eu lido todos os dias e que eu gerencio dentro daquele grupo lá. Em relação aí sim, aí é uma quantidade de hora que está vendido para esse grupo lá. Em relação ao DISC offline e online que eu faço na internet, eu não consigo hoje liberar mais do que 15 horas semanais. Eu não consigo liberar. Se eu tiver que trabalhar mais do que 15 horas semanais só em DISC, eu vou sacrificar alguma coisa da família, que faz parte, se estiver na estratégia, ok. Eu vou sacrificar um pouco da minha parte de esporte, né, que eu gosto de praticar, especialmente bicicleta. Abrindo parênteses hoje ao lado da minha esposa, que o DISC me ajudou também a eu ter esse carinho, essa aproximação com a minha família. É muito legal. Hoje nós já rodamos, por exemplo, mais de 18 quilômetros de bicicleta numa boa, nesse feriadão, para poder enfrentar meu amigo Luiz Vicente aqui à noite. Muita energia ao longo do dia. Mas aí, Luiz, é isso. Claro, passa uma vez, passa outro passo. Mas então, vamos lá. Tu dedica em torno de 15 horas, né, por semana com essa estratégia, né, que envolve o DISC, a análise do comportamento humano e tal, e outras metodologias que você já usa dentro do seu trabalho. Uma coisa que eu sempre às vezes falo para os nossos alunos, que eu digo, olha, nós temos 3 tipos de público que geralmente busca essa nossa metodologia. Geralmente são profissionais liberais,
um dos públicos são profissionais liberais, seja coaches, consultores, terapeutas, profissionais na área de desenvolvimento humano, como gestão de pessoas, recursos humanos, psicólogos, nutricionistas, personal, pessoas da área da saúde. Eu digo todas as pessoas que são profissionais liberais, que eles lidam com pessoas, eles querem conhecer a análise DISC para eles terem mais assertividade na sua comunicação. E muitos deles aproveitam o nosso método para poder ganhar dinheiro e faturar mais de 5 mil reais com a metodologia. Mas nós temos também um segundo público, que são aquelas pessoas que estão desempregadas, ou estão em busca de uma nova carreira, ou estão insatisfeitas no seu mercado de trabalho hoje, estão em busca de uma nova carreira, e elas enxergam essa metodologia de análise DISC como uma oportunidade de negócios, para eles oferecerem para as empresas ou até mesmo para pessoas. Né? No seu caso, você atende os dois públicos, tanto o lado empresarial, como também pessoas também para o lado pessoal. Ontem eu também estava falando outro com a Kirline, também lá, que é nossa aluna, e ela estava falando para a gente, ela também atende também os dois públicos. Tanto profissionais liberais, no caso dela, não é tanto empresários. É só profissionais liberais ou pessoas físicas. E eu quero te dizer com isso. Veja, você hoje está aí no terceiro grupo. Eu falei de primeiro, falei de segundo, e o que é o terceiro público? São aquelas pessoas que trabalham, de repente, numa organização, numa empresa, e não tem o tempo livre para estar lá se dedicando o tempo todo com a metodologia. Mas são pessoas que querem ter uma renda extra, ou desejam, de repente, fazer um trabalho paralelo, que não atrapalhe, lógico, o seu desempenho lá na empresa, e, ao mesmo tempo, tira, às vezes, 2 horas por semana, à noite, numa terça-noite, numa quinta-noite, no final de semana, para poder aplicar a análise DISC com resultados. Então, eu digo assim, aquelas pessoas que têm mais tempo para estudar, para colocar em prática o método, elas têm mais chances. Mas não quer dizer que mesmo você sendo CLT, você tendo ali um horário a cumprir, isso não desmerece o seu comprometimento ou você pensar que você não consegue ter mais resultados porque você está preso na empresa. Você aí é uma prova viva disso. Você tem lá o seu salário fixo e tudo mais, mas você separa 15 horas por semana. Se eu for dividir isso aí de domingo a domingo, sei lá, de segunda a domingo, se você separar aí 2 horas por dia, já dá aí 14 horas, né, 7 dias na semana. Então, dá para fazer realmente esse controle e melhor ainda, quando você vê os resultados acontecendo, né? Quando você vê o dinheiro entrando, né? Nesse sentido. Tanto a parte de receita, uma boa ajuda nas minhas receitas com o DISC, como a parte de ver as pessoas se desenvolvendo, cara, superando suas crenças, superando seus limites, por causa do DISC. Como assim por causa do DISC? Porque ele é uma ferramenta, é ela que eu sigo, para poder dizer às pessoas, sem falar isso para elas, porque nosso cliente não quer saber o que é um DISC, ele não quer saber o que significa essas palavras assim, de cara. Você diz que tem uma metodologia que pode ajudar a pessoa, faz a experiência e ajudando tudo bem. E tem 2 exemplos assim, no sentido de que se eu não ganhar 1 centavo por esses 2 exemplos, eu ganhei muito pelo impacto que foram causados na vida dessas pessoas. Eu acho que ilustra bem aqui nossa conversa de hoje. Impressionantíssima, que aqui mesmo, dentro da minha própria casa, nós tivemos uma experiência incrível com a minha esposa, envolvendo um grande desafio que ela está enfrentando agora no campo cognitivo, né, no campo educacional, de formação superior. E aí teve uma experiência muito forte que ela teve que enfrentar agora, achando que não conseguiria, e que eu usando as ferramentas do DISC para essa parte de superação de limites, superação de crenças e tal, sem falar isso para ela e tal, você não tem ideia do resultado que ela teve em um prazo de uma semana, entre o que ela achava que ia acontecer e não conseguiria e o que ela conseguiu, diante de uma situação, de um ambiente impressionante, assim, incrível. E aí depois ela descara, como ela não descara, né? Ela é mais tímida, ela não é tão avançada como eu, mas fala assim, como eu não imaginava que ia sair como saísse esse trabalho. E aí não tem problema eu falar que tratava-se de uma exposição dela diante de um público intelectualmente muito mais avançado. Nós estamos falando de doutores, de mestres, de um público de congresso e tudo. Você conhece a minha esposa, as pessoas que estão aqui não conhecem, você conhece o grau de introspecção que ela tem, mas deu um show, cara, deu um show assim. Para dizer que
olha só como ele está muito próximo da gente. Isso é DISC, gente. Isso é DISC, é saber o perfil da pessoa e adequar ali um trabalho com ela sem sair do seu perfil e sem tirar ela da rota dela. Tem um outro que eu acho que compensa dizer aqui, que eu não sei quem é que vai ouvir depois essa aula da gente, esse podcast, que inclusive está acontecendo agora. É até de outro estado, né? Nem daqui. Eu só peço licença ao grupo para não citar a pessoa por causa da LGPD, que é uma lei que protege aí os dados das pessoas. Mas é uma situação em outro estado do Brasil, que não é em Pernambuco, Luiz, que a pessoa teve, nesse caso ela já me encontrou já com o seu relacionamento finalizado, né? Teve um corte brusco no relacionamento dessa pessoa. Vê, mais de 30 anos de casado, Luiz. Puf, quebrou ali o relacionamento. E aí, através de um amigo que eu tinha atendido há 3 anos atrás, que era amigo dessa pessoa, disse, ó, converse com o Francisco, não sei como é que tá hoje, sei que você vai poder te atender, converse com ele. Luiz, e aí eu disse, tá, tudo bem, então eu vou te enviar aqui um material para você preencher. Você preenche, me manda de volta? Preenche sim, eu lhe mando de volta. Em 15 minutos ela mandou o material de volta, quando eu olhei o perfil da pessoa lá, meu amigo, o dominante aqui, o estável lá, que quem assistir às suas aulas depois vai entender o que é isso, que eu olhei ali, mesmo ela quebrada, porque estava com 8 dias que tinha dessa quebra na vida da pessoa, né? Da senhora lá, da mulher. Nesse caso, foi a mulher que me procurou, dos cônjuges lá. E aí começou também muito família, né? Eu tenho já 24 anos de relacionamento com a minha esposa. Modéstia à parte, é um casamento muito equilibrado mesmo, assim, muito abençoado. Conheço bem esses trâmites também. E aí isso fizeram com que a última reunião que eu tive com ela, nós estamos há mais ou menos umas 48, 50 horas mais ou menos, do último encontro que eu fiz com ela, você não tem ideia de como essa pessoa está hoje. Voltou ao casamento? Não, mas a pessoa está numa reestruturação emocional impressionante, reconhecendo vou dizer assim, os gaps que ela cometeu ao longo desse casamento. Então não é uma quebra. Um casamento, gente, de 10, 15, 20, 30 anos, ele não quebra assim de uma hora para outra. E aí ela hoje se perceber e dizer assim, eu não sei o tamanho da minha força para mudar, pelo que você está me dizendo aí, Francisco, mas eu estou com vontade de mudar. Você está com vontade de mudar? Estou. De 1 a 10, o quanto você está com vontade de mudar, mesmo estando sem forças? 10. 10 porque eu preciso mudar. Eu estou vendo aqui que eu errei feio. E ela disse tudo isso, gente. E é uma pessoa intelectualmente alta, vou dizer assim, é uma pessoa, não vou falar as profissões dela, mas está no ramo educacional, muito alto nível. E ela disse, eu nunca sabia de uma coisa dessa. Que pena que eu não soube antes. Aí eu disse, tudo bem, mas que bom que você está sabendo agora. Então vamos embora. Isso, gente, é a força de um DISC, de uma metodologia que o Luiz passa todas as aulas, todos os podcasts que ele faz. Eu digo que eu acompanho o Luiz há muito tempo e confio muito no seu trabalho, viu, Luiz? Obrigado. E você não me disse para eu falar isso. É porque, pô, tá me dando resultado. Está dando resultado aos meus clientes. E eu estou falando de resultados densos. No caso dessa pessoa, gente, ela não está com depressão. Ela está com passos largos a entrar. Só que em nome de Jesus Cristo, da força que ela tem, e ela é uma pessoa religiosa também, ela não vai entrar na depressão com uma baita de um corte desse na vida dela. Porque ela ativou a vontade dela e dominando, eu vou chamar de dominando a linguagem disso, dominância, influente, estável e conforme. Cada um no seu perfil é possível sim ser feliz. E você falando, dois exemplos fortes. Você falando isso aí agora, eu lembro eu recebo muito direct de alunos que participaram da formação gratuita, e mesmo a formação gratuita ali, já na primeira, segunda aula, do quanto foi impactante. Eu lembro de uma aluna, eu até coloquei o depoimento dela há uns meses atrás, lá no meus stories, no meu Instagram na época, se eu não me engano, Priscila, o nome dela, que na época ela estava se separando do esposo dela, lá de São Paulo. Ela estava se separando. E ela, quando viu a nossa primeira aula, ela disse que conseguiu enxergar muita coisa que estava acontecendo no casamento dela, que ela não só era culpada, mas ela era vítima também. E ela chamou o marido dela para assistir a formação junto com ela, e ela simplesmente reatou o casamento dela. Ela fez um depoimento para mim, depois agradecendo muito. Depois ela colocou o esposo dela para fazer outra turma, para participar de outra turma gratuita.
E foi incrível. Hoje ela trabalha ajudando mulheres na área terapêutica, né? E na época ela não tinha nenhuma profissão, né? E ela fez uma formação nessa área, pegou o conteúdo da análise DISC, ela falou, Luiz, eu ainda não uso ainda a análise DISC para ganhar dinheiro com a metodologia, mas o quanto eu me senti transformado com a metodologia é algo que é incomparável. Muitas coisas que aconteceram na minha vida. E eu lembro também de outra pessoa também, que ela falou para mim que a filha dela estava com problema de depressão, já tinha tentado suicídio 2 vezes, e com a formação gratuita que ela estava assistindo, ela estava vendo o brilho nos olhos da filha dela naquele momento. E ela fazia tempo que tinha visto a filha dela tão assim sorridente e feliz, porque ela estava vendo muitas vezes um conteúdo que ela nunca tinha visto antes. E ela começou a olhar aquilo ali muitas vezes e se entendendo melhor no seu comportamento. E para mim é muito gratificante realmente. Teve até uma pessoa que chegou para mim hoje, já agora à noite, foi lá no comentário de um anúncio que a gente colocou lá, e ela perguntou mais ou menos assim, qual a vantagem que você tem em fazer isso? O que é que você ganha com isso? E eu simplesmente, eu fiquei, caramba, o que é que eu ganho com isso? Eu falei, eu respondi lá, né? Eu coloquei, olha, quer saber o que é que eu ganho com isso? Dá uma olhada nos materiais que eu tenho aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, acompanha um pouco meu material, dá uma olhada no que as pessoas falam. E para mim, a transformação que essa metodologia ela causou na minha vida e a transformação que ela causou na vida de mais de 40 mil pessoas que já participaram, para mim isso não tem preço, isso é incomparável. Exatamente. Né? E eu sei que os nossos analistas, as pessoas que colocam em prática, cada vez que eles dão uma devolutiva, cada vez que eles pegam um relatório, pegam uma pessoa ali e dão uma devolutiva, são vidas que estão sendo transformadas. E isso, para mim, é uma forma de eu estar levando a minha missão adiante. Ou seja, pessoas que acreditam, assim como eu, na metodologia, tá colocando em prática e está ajudando muitas pessoas com a metodologia. Então, para mim, isso é incomparável, não tem preço, né, nesse sentido. E é muito gratificante, né, a gente vê realmente essas mudanças nas pessoas com esse conteúdo. Francisco, estamos chegando aí já próximo da nossa reta final. A gente começa a conversar aqui, se empolga de forma muito rápida, eu e você principalmente, porque é um conteúdo que a gente gosta muito. Mas, se tu pudesse dar uma dica para quem vai participar aí pela primeira vez dessa formação gratuita, qual dica tu daria? E depois, qual dica você daria para os nossos alunos que já estão num nível um pouco mais avançado, já fez a formação avançada, mas ainda de repente não deslanchou, ou ainda não está tendo os resultados que gostariam? Qual dica tu também dá para eles também? Queria saber se tu poderia dar alguma dica aí nesse sentido, para quem está começando agora, chegando pela primeira vez, e para aquelas pessoas que de repente já estão num nível um pouco mais avançado. Para quem está chegando agora e deseja fazer, eu diria, vou dizer muito o que eu fiz, né? Apenas comece e continue. Eu acho que serão as duas coisas que eu diria. Apenas comece e continue. Continue aprofundando. 3 aulas que você vai fazer não vai mudar a sua vida, cara. Não vai trazer essa... Porque, como eu estou falando isso aqui agora, você pensa, nossa, quantos resultados bons e tal, e tal. Aí você vem achando que 3 aulas vai resolver tudo isso. Não, não vai. Então, mas você começou. Para quem vai chegando, cara, comece. Apenas comece e continue. Para quem está há algum tempo, para quem já tentou, continue. Continue, porque só teve uma coisa que me fez eu ter os resultados que eu tive até hoje, e só tem uma coisa que vão fazer com que eu tenha os meus resultados que eu sempre terei. É não parar, é continuar. Eu estou diante de uma ferramenta que me ajuda como pessoa, ajuda as pessoas a serem melhores. Eu ganho dinheiro com isso, né? As minhas receitas. É uma fonte de renda que eu tenho hoje, mesmo trabalhando. Por que eu pararia de fazer isso? Agora, se você é aquela pessoa que fica pulando para todos os lugares para ter dinheiro de forma milagrosa, eu não sei, acho que nem faça. Nem faça porque não vai rolar. Você não está fazendo alguma coisa hoje, você não faz alguma coisa há um bom tempo, e talvez há muito tempo já não deu certo, insere a metodologia DISC nos teus trabalhos, porque eu saí de um nível de ganho salarial considerável, né, alto, para poder migrar. Eu fiz esse processo que o Luiz falou aqui na nossa conversa. Eu migrei de empresas onde eu deixei um emprego por causa exatamente do meu cunho familiar, que eu gosto muito da família. Cheguei um momento que eu não conseguia mais acompanhar a minha família. Eu deixei uma empresa que eu ganhava bem, uma empresa maravilhosa, gosto dela ainda até hoje, do assim para o zero. Entrei no campo de análise comportamental, não com a metodologia que o Luiz tem hoje, que o negócio desse eu tivesse conhecido na época, eu acho que eu estava bem maior hoje, com certeza.
Mas era para eu conhecer nesse período agora. E hoje eu estou em equilíbrio, pessoal. Estou em equilíbrio por quê? Porque eu acreditei, porque eu estudei. Porque eu sempre digo o seguinte, caras assim como o Luiz, o que eles fazem? Eles levam uma metodologia que eu chamo de ferramenta, né? Uma ferramenta que funciona, e aí você pega essa ferramenta, você vai até o final com ela, ele ensinando e tal, essa coisa toda. Ele mostra, ele diz, gente, use assim, faça assim, tem essa aula aqui e tal. Agora, é tipo, por favor, pessoal, é uma metáfora, tá? Encara exatamente como isso, como uma metáfora. É parecido com o fazendeiro que leva a sua boiada para beber água até o rio mais próximo. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, com gado dos outros, tá? Eu nunca tive, mas acompanhei gados dos outros. Então, eu levava aqueles bois dos fazendeiros, muitos bois, 200, 300 bois, lá da roça dele, da fazenda deles, para o açude mais próximo, naquela confusão toda, eu fazia isso muito bem. Quando eles chegavam no açude, eu levava eles até o açude, porque eu sabia do caminho, eu atrapalhava as vacas para elas não irem para caminhos diferentes, tinha todos que chegarem lá no curral do fazendeiro. E aí, nesse meio do caminho, tinha o açude para elas beberem. Isso a gente fazia muito por volta das 4, 5 da tarde. Quando ela chegava no açude, tinha uma coisa que eu não podia fazer por elas, que era pegar a cabeça dela, baixar e fazer ela beber. Eu não podia fazer isso com ela. Eu podia levar até a fonte e lá ela bebia. Eu acho muito parecido isso com os trabalhos dos professores, dos educadores. Porque Luiz Vicente é um educador em disque de referência. Então ele pode levar você até a fonte, você beber da água. Mas ele não pode pegar a sua cabeça e colocar você ali. Eu não posso fazer por você, né? Não dá para fazer. Então, assim, o que eu diria para os veteranos aqui, está na caminhada, continue. Você está bem, você está certo, mas tem uma coisa que nem Deus fez com as pessoas. Só tem uma coisa que nem Deus faz pelas pessoas. Não sei se já te falei isso. E talvez essas pessoas tenham que ter essa consciência, quem está tentando. Que eu também, gente, eu tento todo dia. Aqui não tem milagre, não, gente. Eu tento todo dia. Todo dia. É trabalho, ó. E o bom é porque dá certo. Então só tem uma coisa que nem Deus faz por você que vai acompanhar essa aula aqui, que é o quê, Francisco? A tua parte, menino. A tua parte nem Deus faz por você. É você mesmo que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. É Luiz que tem que fazer. E eu e Luiz somos alunos natos em muitos outros programas e mentorias poderosas que tem no Brasil. Lá também a gente faz. Então, seria basicamente... Eu digo, tem hora que eu sou mentor, né? Tem hora que eu sou aluno. Ontem mesmo, eu postei ontem mesmo uma mentoria que eu estava tendo. Eu terminei a live de aquecimento na parte da tarde. Na hora que eu terminei, eu já entrei rapidamente numa mentoria. Né? Hoje de manhã eu estava em outra mentoria. Então, uma hora eu sou professor, uma hora eu sou aluno, mas eu estou em constante crescimento, em constante aprendizado. Eu sempre, quando eu faço o 959 pela manhã, eu falo para as pessoas, olha, pode acontecer de você fazer uma pergunta que eu não saiba responder. Eu sou ser humano, eu não sou sabe tudo, né? Eu não sou Deus que sei todas as respostas. Mas mesmo se eu não souber responder, eu vou ter a humildade de chegar para você e falar, olha, nesse momento eu não tenho essa resposta, mas eu te prometo, eu vou buscar informação e eu vou trazer para você. Então, é fato. E uma coisa que você falou aí, Francisco, sobre o poder de dar o primeiro passo e dar continuidade. Eu falo sempre isso, que são dois poderes mágicos. Né? O primeiro poder mágico é o poder mágico de dar o primeiro passo, é de começar. E o segundo poder mágico é justamente o que você falou, é a continuidade. E muitas pessoas, elas começam, mas elas param no meio do caminho. Elas dão o primeiro passo, mas às vezes, devido a algumas dificuldades durante esse percurso, ou não terem os resultados que elas gostariam já no primeiro momento, quebrarem a cara muitas vezes, elas dizem assim, isso não é para mim. Isso não vai dar certo. Ele é muito fácil de falar, ele já tem lá não sei quantos seguidores, porque ele já tem não sei quanto lá em vendas. É fácil Francisco falar, ele já tem emprego fixo, ele não sei o que lá. Ou seja, muitas vezes existe uma linha muito tênue entre o resultado que está ali lhe aguardando e as pedras que você vai precisar tirar ao longo do caminho. É exatamente os resultados que Francisco muitas vezes não teve lá atrás que ajudou ele a melhorar cada vez mais para que ele começasse a ter melhores resultados. Então, independente de ter essa formação aqui gratuita, que começa agora segunda-feira,
independente de ter ou não essa formação gratuita, eu todo santo dia, às 9h59 da manhã, se assim Deus permitir, eu estou sempre realizando essa minha mentoria 959 no meu Instagram. Às vezes, um dia ou outro eu não consigo, porque às vezes acontece um imprevisto, uma coisa de outra, mas eu estou lá. Pode ter uma pessoa, pode ter 5 pessoas. Se entrar alguém ao vivo para querer falar comigo, eu vou estar lá ajudando. E pode ser que não tenha ninguém. Isso pode acontecer. Mas o que eu quero te dizer com isso? Essa continuidade é exatamente que vai te dar consistência para que você possa cada vez mais aprender, ajudar outras pessoas, transformar a vida de outras pessoas. E o resultado, naturalmente, eles vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Né? Só depende de você. Tem 2 palavrinhas, não sei se dá tempo ainda, tem 2 palavrinhas que eu quero deixar registradas, né? Para aquelas pessoas que, como muitos, como eu, como você, ou como qualquer outra pessoa, diz assim, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu lhe digo, eu tenho um emprego fixo, eu tenho família, eu faço trabalhos voluntários todo final de semana em algumas comunidades, eu estudo, né? Enfim, tem todas essas coisas aí, para aqueles que dizem que não tem tempo. Ainda faço caminhada e ainda faço muitas coisas, porque eu tenho que viver a vida. Para aqueles que dizem assim, faz isso é fácil, tem não sei quantas pessoas nas redes sociais, eu digo, entre agora no Instagram, Empreendedor Rico de Francisco. Gente, meus seguidores, para quem quer um monte de seguidores para começar, só dá acesso com um monte de seguidores, nada contra, pessoal. Se você puder ter um monte de seguidores, se for o teu avatar, vai ser muito legal, que eu quero também isso. Mas derruba por terra aqueles que dizem, nem rede social não sei trabalhar. Então, são bem pequenininhos, eu não tenho seguidores, é bem pouquinho. Agora, eu nunca deixo de alimentar meus seguidores com algum conteúdo. Quem está ali, eu tenho que respeitar. Então, não olhe questão de não tenho tempo e não olhe questão de rede social tem que ter 10 mil, 15 mil. Seguidor não paga boleto, né, Francisco? Eu sempre falo isso. Seguidor não paga boleto. Se fosse assim, era muito bom. Não paga boleto. Se pagasse, era muito bom. Então, acho que essas 2 palavras, para tempo e para rede social. E eu terminaria dizendo, né, sabe que tem umas frases meio revolucionárias, eu diria, deixa de mimimi, vai fazer o negócio. É justo, e é íntegro e é honesto. Então, vai-te embora que dá certo. Valeu? Assim. Chico, eu quero realmente assim, te agradecer de coração, né, pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui junto com a gente. Espero que de alguma forma o que a gente conversou aqui possa ajudar outras pessoas aí, que de repente está aí em cima do muro, se vai participar da formação gratuita, você não está pagando nada, tu vai receber um monte de benefícios. Sim. A gente está aqui essa semana inteira, de segunda a sexta-feira, 9h59 da manhã, fazendo a mentoria 959, 3 e 7 da tarde, realizando uma live de aquecimento, às 20 horas no podcast, entrevistando algum aluno, sempre trazendo algum resultado que ele já teve, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E a gente está realmente 100% comprometido. Então, Chico, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela atenção. Sucesso para você aí. E sabe o que precisar, pode contar comigo aí. Show? Tamo junto, meu amigo. Um grande abraço, sucesso aí nos negócios e a todos que tiverem acesso a esse material que você disponibiliza. Abraço. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Sucesso para cada um de vocês e a gente vai se falando por aí. Valeu!